Bom dia a todos. Obrigada, Ana. Eu estou muito emocionada de estar aqui hoje, de verdade. Fiquei muito emocionada na abertura. Eu acho que é muito bom ver todo mundo aqui. Fiquei muito feliz. E eu sempre digo que... Clarice, acho que você... Meu único conflito de interesse é a paixão por esse assunto. Acho que é o único conflito de interesse. A gente já ouviu a Clarice hoje de manhã e os tratamentos disponíveis, e Clarice, como você, eu acho que a hidroxileia tem que ir na mamadeira. Eu acho que esse foi o tratamento que mudou a história natural dessa doença e eu sou absolutamente fã dessa medicação. Eu acho que isso é o mais importante. Tá? Mas em termos de tratamentos curativos, na verdade, a gente dispõe de dois, que seriam o transplante de medula óssea e a terapia gênica, que o Dr. Guilherme vai falar mais tarde. No Brasil, o que a gente tem disponível é o transplante de medula óssea, e eu vou contar um pouquinho para vocês dos resultados do transplante alogênico com irmão HLA idêntico. Tá? A doutora Adriana Sebre depois vai comentar de uma outra estratégia que está sendo realizado, que é o transplante haploidêntico. Então, nós vamos falar exclusivamente aquele indivíduo que tem um irmão de mesmo pai e mesma mãe e que seja HLA idêntico. É disso que nós vamos conversar. O transplante com um doador familiar idêntico, ele é regulamentado no Brasil por duas portarias, uma portaria publicada em 2015, que limitava inicialmente a idade até 16 anos, e depois, com muita briga, né, Zé Elvis, Joyce, isso aí foi ampliado para além dos 16 anos. E os critérios, na verdade, que foram, essa é uma publicação da do grupo, né, da SBTMO de hemoglobinopatias, doutora Thalita, a primeira autora, de Ribeirão Preto, que inclui as indicações, são as indicações internacionais, na verdade. Então, incluem crianças que já tenham algum tipo de complicação, tanto neurológica, ou tenham mais de 2 crises vasoclusivas. A gente viu a informação da Clarice, quer dizer, quem tem mais de 2 ou 3 crises tem realmente um resultado pior a longo prazo. Tá? Pacientes com priapismo, pacientes que tenham, e nós tivemos alguns casos muito dramáticos em Ribeirão Preto, que acabam tendo uma sensibilização contra grupos sanguíneos em qual você não consegue mais achar sangue para transfundir, e que tenham osteonecrose em mais de uma junta. Nos adultos, na verdade, a gente considera aqueles pacientes que necessitam de transfusão, então foi uma maneira que, juntamente com a doutora Ana Cristina de Ribeirão Preto, a gente selecionou inicialmente os pacientes, aqueles que necessitavam de transfusão, ou seja, são aqueles pacientes que também necessitariam de transplante e que têm alterações cardíacas, como a gente vai ver na aula depois. O primeiro transplante meduloso para falciforme, na verdade, foi feito numa criança que tinha leucemia mieloide aguda. Ela nem tinha, a indicação não era nem anemia falciforme, era leucemia aguda. Isso foi na década de 80 e a criança acabou ficando curada da leucemia e curada da doença falciforme. Em Ribeirão foi interessante, nós tivemos um caso que foi o contrário. Ele tinha uma leucemia linfóide aguda do menino, mas a indicação foi pela doença falciforme que ele acabou transplantando. E desses já, e logo depois desse primeiro caso, obviamente, que começaram. Então, vamos conversar um pouquinho de como é que funciona esse transplante, só para vocês entenderem que também é um procedimento que é complexo. E por isso que a avaliação para indicar o transplante precisa ser bastante cuidadosa. Tá? Então, o paciente recebe uma... Nossa senhora, deu uma confusão aqui. O paciente recebe uma quimioterapia que tem a função de eliminar, vamos dizer assim, limpar a medula óssea própria dele, para que ele possa receber a medula óssea deste doador. Tá? Depois desta infusão dessa medula óssea, a Adriana vai falar um pouquinho disso também, que é feita no sangue, é como se ele recebesse uma transfusão,
porque a medula óssea, a célula-tronco, ela tem um tropismo, ela sabe onde é a casa dela, e ela pelo sangue, então não é uma cirurgia que eu tenho que abrir nada, tá? A gente tem uma fase, então, que o paciente fica, eu digo assim, é como quando a gente quer plantar um canteiro novo, né? A gente precisa limpar o canteiro das plantas antigas, aí eu vou semear aquela célula-tronco que a gente precisa aguardar até que aquela célula-tronco comece, então, a produzir novamente o sangue. Então, a gente chama essa fase de aplasia. Depois que essa medula óssea pega isso, dura em torno de 2 a 3 semanas, tá? Esta medula óssea agora, ela precisa se entender com esse novo corpo nessa nova casa em que ela está morando, e o final que a gente quer é que esse indivíduo fique curado. Tá? Essas fases, elas obviamente... Realmente está difícil. Ó, aí vai dois. Bom, em cada uma dessas fases existem algumas complicações, obviamente, que a gente precisa discutir. Durante o condicionamento, já que isso é quimioterapia, eu tenho as toxicidades da quimioterapia. Cair o cabelo, a gente ficar sem o glóbulo branco, ficar sem a plaqueta, então tem que transfundir, tá? Nessa fase de aplasia, o risco das infecções, por isso que precisa ficar em unidades específicas, onde o paciente fica protegido, e disso nós vamos conversar um pouquinho, que eu falo que quando um precisa se entender com o outro, que a gente diz que essa indução da tolerância, em que essa medula óssea do doador, ela se entende com essa nova casa, vamos dizer assim. Tá? Essa fase de indução de tolerância é extremamente importante. E o que ela tem de diferente do transplante de um órgão sólido? Quer dizer, se o doador vai doar um rim, alguma coisa assim, o sistema imunológico do paciente vai para sempre reconhecer esse órgão como estranho. Por esse motivo, esse paciente vai ter, pelo resto da vida dele, ele vai ter que usar imunossupressor. Eu acho que é melhor eu falar próximo, porque senão a gente não sai daqui hoje. Isso. Então, pelo resto da vida dele, ele vai ter que tomar algum tipo de imunossupressor. Como é que é no transplante de medula óssea? Tá? Na verdade, quando eu infundo a medula óssea, eu estou infundindo juntamente um sistema imunológico novo. Mas os órgãos desse indivíduo, eles são os mesmos. Então, esse sistema imunológico, ele, por um tempo, precisa ficar sob controle, para que ele não ataque esses órgãos. Para ele vai dizer, bom, esse fígado não é meu, esse coração não é meu, isso aqui não é meu, e eu posso atacar. Por isso, por um período, e o sistema imunológico, diferente dos órgãos, ele aprende, então ele tem capacidade de aprender que esse fígado é meu, esse coração é meu, esse rim é meu, e por isso você só usa a imunossupressão por um tempo. Mas pode acontecer que eles se atritem neste período, que é o que a gente chama da doença do enxerto contra o hospedeiro, que é uma complicação bastante temida e que acontece no transplante de medula óssea, e que é controlável, por isso que esse segmento, logo depois do transplante, nessa fase desses dois se entenderem, é tão importante e precisa ser feito próximo ao centro de transplante de medula óssea. Muito bem. Então, grosseiramente, a doutora Adriana vai falar um pouquinho mais, como acontece o transplante de medula óssea. Então, vocês viram que também não é algo simples. Tá? Depois dessa primeira publicação de 84, do primeiro caso, o grupo dos Estados Unidos, então, publicaram 50 pacientes submetidos a transplante alogênico. Vocês vão ver, e eu quero que vocês notem isso, crianças, tá? Mediana de idade aproximadamente 10 anos, o máximo 16 anos, e que já tinham complicações pré-transplante. Mas se a gente considerar que tudo que está abaixo da curva
é vida, né? Então, se você tem uma curva aqui em cima, você diz, bom, então praticamente todo mundo sobreviveu, apesar da quimioterapia, apesar da doença do enxerto. Quer dizer, é um procedimento que nessas crianças foi bastante seguro. Um outro evento que pode acontecer é que essa medula não seja aceita pelo organismo do paciente. Então, a gente fala em rejeição, que é muito incomum em pacientes com leucemia, porque eles já receberam muita quimioterapia e já estão muito imunossuprimidos. Mas é um problema no transplante de falciforme. O grupo francês... Eu não desejo mais não, tá? Acho que é praga só. Tira o feitiço. O grupo francês, da mesma maneira, também crianças, como vocês podem ver, os resultados excepcionais, tá? Lembrando que sempre foram pacientes que já tinham várias complicações, então não foram pacientes que não tinham complicações, levando, então, infelizmente, a alguns óbitos. Mais recentemente, o grupo francês atualizou esses dados com 234 pacientes, novamente crianças, tá? A maioria crianças, mostrando novamente essas curvas excepcionais. Isso são os dados mais antigos, mostrando que também a gente, como transplantador, aprendeu a transplantar de forma mais segura o paciente falciforme. A maior publicação foi publicada em 2017, onde estão também os nossos pacientes brasileiros, mostrando em 1.000 pacientes realmente curvas excepcionais. Quando a gente usa fonte medula óssea ou sangue de cordão, esses pacientes usaram sangue periférico, mas a gente não pode inferir daqui que o sangue periférico é pior, porque esses pacientes eram mais graves e eram mais velhos. Nesse segmento desses pacientes, olha isso aqui, ó, 96% de sobrevida, e quando a gente fala sobrevida livre de eventos, a gente diz aquele que está vivo e que mantém a medula funcionante. Portanto, a gente vê que alguns deles eles estão vivos, mas perderam a medula óssea, que é uma complicação. Esses casos são os casos de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto publicou, transplantou até o momento 53 pacientes. Agradeço a doutora Thalita por esses dados. E uma coisa que eu gostaria que chamasse a atenção, metade dos nossos pacientes eram crianças e metade eram adultos, mostrando que eram pacientes já com muito mais complicações. Mesmo assim, vocês podem ver que as curvas em termos de sobrevida são excelentes, tanto para acima ou abaixo de 16 anos, e o que a gente teve um pouquinho mais foi essa rejeição que acontece principalmente quando o paciente já foi muito transfundido. Então, se a gente comparar grosseiramente os dados dos Estados Unidos, da França e do Brasil, tá? O que a gente vê, os nossos dados são pacientes mais velhos em comparação a eles, a gente já tem um segmento bastante significativo. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, quase 3/4 das crianças que nós recebemos para transplantar em Ribeirão Preto já tinham alterações anatômicas, não estou falando de Doppler alterado, tá? Pacientes que já tinham AVC, pacientes que tinham infartos silenciosos e 50% dos adultos. Uma coisa interessante, e daqueles 1.000 pacientes a gente separou os pacientes que haviam recebido só medula óssea, e o que a gente vê é que realmente os resultados, quanto mais precocemente você transplanta esse paciente, melhor o resultado. Aqui são pacientes que já sofreram alguma complicação da doença, que já tiveram que ser transfundidos, e você tem o resultado inferior. Então, o que a gente pode resumir, né? Então, na verdade, o que a gente indica hoje? Crianças que tenham algum sintoma, isso ainda está na portaria, tá? E que, na verdade, quanto antes você encaminhar, porque isso que a gente tem que insistir muito, o pediatra, quanto antes a gente encaminhar para transplante, melhor são os resultados. E o que eu posso esperar a longo prazo? Você diz, bom, Belinda, ele está lá, mas e o coração, e o fígado, e o rim, e o cérebro? O que acontece? Tá? Essa a função pulmonar. O nosso primeiro paciente em Ribeirão Preto, ela foi
para transplante com uma indicação de pulmonar, ela tinha muitas crises vasoclusivas, já tinha disfunção pulmonar, ela ficou com a função pulmonar estável, tá? Então, mas eu acho que aqui a gente precisa de mais trabalhos. Os trabalhos mostram que a função pulmonar é estável, tá? Que já é um ganho se você não tem uma piora da sua função pulmonar, tá? A fertilidade é outra coisa que sempre precisa ser discutida, porque ele vai recebendo condicionamento, uma dose alta de quimioterapia. O que a gente viu? Reforçando novamente o benefício de transplantar precocemente. Então, aquelas meninas pós-púberes tiveram muito mais problema em termos de fertilidade do que as pré-púberes, tá? Que algumas realmente tiveram a puberdade normal, e nessa casuística aqui, 6 mulheres tiveram gestações. Interessante que, no caso dos meninos, quando você tem o transplante... Passa o próximo para mim, por favor, acho que é mais fácil. Nos meninos pré-púberes, eles acabaram desenvolvendo puberdade normal. Tá? Seguinte. Em Ribeirão Preto, nós tivemos, então, 2 dos pacientes que transplantaram tiveram filhos, e uma menina também filha. Quanto à doença neurológica, que sem dúvida é a complicação mais temida, o que a gente sabe é que esse é o tratamento mais eficaz para evitar AVC. Então, nesse estudo do grupo americano, a gente vê que aqueles pacientes que tiveram AVC pré-TMO, só um teve um AVC e os outros todos mantiveram a doença estável. E se eles tinham uma isquemia silenciosa, nenhum teve AVC depois, tá? E o normal também, nenhum teve AVC. Então, isso, sem dúvida, é a grande indicação para transplantes. O grupo francês comparou agora transfusão com transplante de medula óssea, e como vocês podem ver, o Doppler transcraniano, a velocidade cai muito rapidamente pós-transplante, o que não aconteceu com esse grupo que ficou estável com o uso de transfusão. Tá? Nossa, esse aqui deu uma confusão. Esse é um outro trabalho do grupo holandês, em que eles mostram, isso aqui é o paciente pré-TMO, com esse fluxo, esse metabolismo de oxigênio muito alterado, e que depois do transplante isso se normaliza e fica praticamente igual ao controle normal. Em Ribeirão Preto a gente fez uma estratégia um pouco diferente, a gente usa um método que ele avalia a função, a substância branca do cérebro, e a gente pegou pacientes sem alterações significativas neurológicas, tá? E que evidenciou que depois do transplante, você quase que... aqui é pré-transplante, esse aqui é o controle, esse é o paciente, você vê que você resgata essa função cerebral depois do transplante. A gente tem um controle das internações, nossa, tá difícil. Isso aqui é a taxa de hospitalizações, a gente vê depois do transplante. Isso aqui, que é o que a Clarice falou também, e eu tive casos impressionantes que o paciente entrou tomando morfina e na alta nunca tomava mais nada, então a gente vê que a taxa de uso de remédios para dor praticamente desaparece, quase que não usa mais. E esse foi um trabalho publicado recentemente pelo grupo francês, em que eles compararam pacientes que foram submetidos à transfusão crônica, a gente vê como aumenta o custo, tá? A hidroxiureia tem um custo, mas ele mantém relativamente estável, mas se você transplanta, esse paciente está curado e ele, a longo prazo, não custa mais nada para o sistema de saúde. Era 10 vezes inferior do que o tratamento. Essa é uma estratégia que muitos países têm utilizado, também na Alemanha, a estratégia que tem sido usada, o grupo Bélgica mostrou isso. Eu vou transplantar essas crianças já sem nenhuma complicação. Na Alemanha, os pacientes com doença falciforme, as pessoas com doença falciforme são refugiados na África e que muitas vezes precisam retornar ao seu país. Então, o que a gente faz? A gente oferece o transplante de irmão HH idêntico, vou falar de novo, tá? Só nessa situação. A gente oferece às famílias,
a gente transplanta essas crianças antes de qualquer complicação, para que eles possam voltar ao seu país curados. Então, essa é uma estratégia que tanto a França, Estados Unidos, a Alemanha têm utilizado. Eu acho que o que é importante para mim, quer dizer, eu sempre fico olhando para o que a gente recebeu em Ribeirão Preto, né? A gente sempre recebeu pacientes já com muitas complicações. Então, para mim é inaceitável chegar uma criança com 11 anos, com 3 AVCs, que tem um irmão HIV idêntico, e chegar com essa situação. A gente conseguiu, de forma impressionante, reverter esse quadro do moia-moia e dessa obstrução, mas é obviamente que você não consegue reverter esse dano cerebral que já aconteceu. Então, na minha opinião, isso é que a gente pode curar, na minha opinião, a tipagem de HLA deve fazer parte dos exames que o pediatra pede para esses pacientes, não porque ele vai transplantar todo mundo, mas porque essa é uma opção curativa real existente no país. E não enviar a criança depois que ela já sofreu 3 AVCs. Eu preciso agradecer, obviamente, nada disso a gente faz sozinho, a equipe de Ribeirão Preto, maravilhosa, que eu sinto falta todos os dias. 2 pessoas que realmente, doutora Ana Cristina, que foi sempre uma super parceira, né, Cris, em todos os momentos. 2 pessoas que abraçaram esses falcifórmios, doutor Guilherme e as crianças, doutora Thalita, os adultos, sem eles nada disso teria sido possível. E eu acho que 3 pessoas que sem elas não existiria transplante no SUS hoje no Brasil. A Zenó, que me ensinou demais, né, Zenó, que nada a gente obtém sem lutar. A Joyce, que me ensinou que tem hora de bater e tem hora de se calar, que eu só batia. Então eu aprendi com ela que tem hora que a gente precisa acalmar. E o Elvis, que para mim, ele sabe o exemplo que ele foi para mim, e vai ser sempre. E eu não podia deixar de citar alguém que eu sinto falta dele todos os dias e que foi uma das pessoas que realmente, o Dr. Júlio, quem conheceu ele sabe, do empenho dele também nesse programa de TMO para falcifórmio. E ele tinha morrido uns 2, 3 anos e estava aquela confusão da portaria. E eu sonhei com ele. Ele disse, Del, vai em frente. Então eu sei que ele está lá em cima, está olhando por todos nós. Obrigada, Júlio.